funcionando, mesmo estando um pouco distante. Amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 1. Esse texto ele fala da história de um encontro entre Jesus e uma mulher. Entre quem? Jesus e uma mulher. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos seguir quase todo o capítulo, tá bom? Na NVI, na minha versão, diz o seguinte, o texto bíblico: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizava mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para Galileia. Ele sai da Judeia e vai para Galileia. O verso 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Grave essa frase: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O verso 15 diz: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O verso 24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem
que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Salta para o verso 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Fecha os teus olhos, mantém tua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, pelos testemunhos tremendos que, meu Deus, já ministraram o nosso coração. Ainda estamos ansiando, meu Deus, ouvir mais do Senhor, daquilo que o Senhor fez e faz. Por isso, fala ao nosso coração, ministra, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir nessa noite e nos faz sair daqui diferente do que entramos. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. E você diz amém. E dê um forte aplauso ao Senhor. O capítulo 4 do Evangelho de João nos traz a respeito de um encontro de Jesus com uma mulher, que o texto bíblico não fala o seu nome, mas fala a sua nacionalidade. O texto a chama de mulher samaritana, porque essa mulher havia nascido numa região conhecida como Samaria, e ali era um lugar onde ela habitava, numa cidade chamada Sicar. O texto diz que Jesus, ele está na Judéia, e ele decide ir para Galiléia, para uma outra região, onde ele também costumeiramente costumava pregar a palavra, realizar milagres. E Jesus escolhe o caminho menos provável entre a Judéia e a Galiléia. Haviam 3 caminhos, 3 possibilidades que Jesus poderia tomar durante aquela viagem. E ele decide ir pelo caminho menos provável, pelo caminho menos confortável para os judeus. Jesus, sendo judeu, ele provavelmente optaria tomar um outro caminho, mas o texto diz que era necessário passar por ali. O texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. E Jesus então decide tomar aquele caminho. Embora aquele fosse o caminho menos usado pelos judeus, devido à resistência que os judeus tinham com os samaritanos, o próprio texto bíblico diz que os judeus não se davam bem com os samaritanos, e porque aquele caminho era o caminho mais perigoso a se tomar, embora aquele fosse o caminho mais curto. E o texto afirma, não por acaso, que era necessário passar por aquele lugar. E quando o texto afirma isso não é por acaso, nos faz entender que havia um propósito. Havia um propósito nesse caminho. Havia algo, havia um encontro que precisava acontecer naquele dia e naquele horário. E quando a gente começa a ser atraído por Deus, e Deus se revela a nós, nós percebemos que nada na nossa vida é por acaso. Quem crê assim? A gente vê que Deus vai preparando, que Deus vai fazendo de uma forma em que o propósito que Ele tem para a nossa vida se cumpra. E no caso dessa mulher, havia um propósito, um encontro que deveria acontecer entre Jesus e aquela mulher. E de fato Jesus intencionava encontrar-se com aquela mulher, porque ele decide ir por aquele caminho.
Jesus pegando aquele caminho menos usual, e não era por comodidade geográfica, obviamente, é porque ele queria se encontrar com aquela mulher. Ele vai e ele chega num local onde havia um poço que Jacó havia cavado e havia deixado ali para aquele povo. E Jesus, ao encontrar com aquela mulher, ele então faz algo que naquele tempo era inimaginável. Ele se dirige àquela mulher. Hoje, um homem falar com a mulher é algo natural, comum. Você se dirigir a uma mulher. Mas naquele tempo e naquela cultura, um homem, um rabino, um mestre, se dirigia a uma mulher samaritana, pecadora, era algo inimaginável. Jesus então apenas decide pegar o caminho mais difícil, mais complicado. Ele decide também salvar e transformar a vida daquela mulher. Você veio aqui nessa noite, talvez você pense que essa reunião é um acaso. Não é. Há um propósito de Jesus para a sua vida nessa noite. Quantos podem sentir a presença de Jesus nessa noite? Havia um propósito. Havia uma razão para Jesus tomar aquele caminho e abordar aquela mulher, como nessa noite há uma razão para você estar aqui. Há uma razão para você estar ouvindo essa palavra. Há algo que Jesus quer fazer na sua vida, assim como Ele um dia fez na vida daquela mulher. Aplauda bem forte o Senhor. O texto fala que Jesus encontra com aquela mulher nesse poço, ao meio-dia, no horário onde o poço era menos frequentado, porque ela era uma região quente, é uma região quente. E aquela mulher provavelmente ia nesse horário com vergonha, porque era uma mulher extremamente estigmatizada. Era uma mulher que carregava marcas de 5 casamentos frustrados e de um relacionamento não abençoado, de um casamento, de um relacionamento pecaminoso. Isso é o que o texto revela. E Jesus então, para quebrar o gelo, ele começa uma conversa, um diálogo com aquela mulher. E ela, assustada, retruca. Ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? E ela fala isso, primeiro porque ela era mulher, segundo porque ela era samaritana. E os samaritanos não se davam com os judeus. Ela havia percebido também que Jesus era um mestre. E até aquele momento ela não havia percebido que havia um interesse de Jesus na transformação da sua vida. Jesus então responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Enquanto aquela mulher falava de uma água que se encontrava no poço, Jesus falava de uma outra água. A água que alimenta a alma, que sacia a existência. A água que transforma. A água viva que jorrava dele. E então, naquele momento, ela sedenta, ela diz: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e com os seus filhos e o seu gado? Jesus então responde a ela: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava oferecendo para aquela mulher a possibilidade de matar uma sede existencial que ela tinha, e que Jesus mais na frente revela, ao falar a respeito da sua história, sem tê-la conhecido antes. Jesus diz assim: olha, vai lá, chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: de fato, você está falando a verdade.
Você já teve 5 e está num 6º relacionamento, e esse no qual você se relaciona não é o teu marido. Aquilo impressiona aquela mulher. Ela fala: tu és profeta. E ali então, aquela mulher tem um encontro marcante com Jesus. Aquele encontro é tão marcante que ela então, ao beber daquilo que Jesus estava lhe oferecendo, ao falar, sabe, da mensagem, sabe, dessa fonte que sacia uma sede que não é física, mas é existencial, e que todos nós temos, aquela mulher então larga o seu cântaro, o vaso que ela carregava, para levar de volta a água daquele poço para a sua casa. E ela então volta para a sua cidade e começa a testemunhar a respeito daquilo que Jesus havia feito na vida dela. E diz o texto que muitos creram e foram ter com Jesus, e muitos outros também passaram a crer a partir do testemunho daquela mulher. Sabe o que isso nos ensina? Que os encontros que nós temos com Jesus são transformadores. Que é impossível se encontrar com Jesus de uma forma genuína e não ter a nossa vida completamente mudada, transformada. E essa é a proposta que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Alguns homens estiveram aqui 3 dias e foram impactados pela presença de Jesus. Estão como aquela mulher, querendo testemunhar, querendo falar para os 4 cantos dessa cidade aquilo que eles viveram aqui. A sede que eles mataram aqui, e que água nenhuma havia matado até então. Esse é o impacto do encontro com Jesus. E Jesus então não muda apenas a história, a vida daquela mulher, mas também a história de toda aquela cidade, porque muitos creem e se convertem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que através do teu testemunho, do teu encontro com Jesus, muitos também vão começar a crer e vão ser transformados. Quantos creem? Aquela mulher se tornou uma testemunha. E ela não era alguém confiável, porque primeiro era mulher. Era uma mulher pecadora. Era uma samaritana. Mas o testemunho daquela transformação foi tão poderoso que muitos daquela cidade passaram a crer. Portanto, a partir dessa narrativa do Evangelho de João, que aprendizado nós podemos extrair desse encontro com Jesus e aquela mulher? Existem algumas lições que são importantes e que são aplicáveis para as nossas vidas no dia de hoje. E a primeira lição, o primeiro aprendizado que nós extraímos desse texto é que os prazeres momentâneos não saciam a alma humana. Diga assim: os prazeres humanos não saciam a alma humana, a minha alma. Aquela mulher estava sedenta, e os prazeres da vida não podiam saciá-la. Aquela mulher já havia casado 5 vezes, estava num 6º relacionamento com alguém que ela não era casada, e mesmo assim, aquela mulher era alguém extremamente sedenta, carente e perdida. Ela vai àquele poço ao meio-dia, muito provavelmente porque se envergonhava de quem ela era. Era uma mulher com autoestima baixa, porque quando Jesus se dirige a ela, ela fala: mas o Senhor, se dirigindo a mim, uma mulher samaritana. Ela se achava alguém desprezível, ela se achava alguém não merecedora daquele diálogo. Era uma mulher que buscava saciar a sua sede em prazeres momentâneos. Infelizmente, muitos hoje são como aquela mulher, tentam saciar a sede existencial com aquilo que é transitório,
com coisas que aparentemente até trazem uma certa realização, mas que verdadeiramente não matam a sede, não preenchem o vazio. Quem está entendendo? Muitas pessoas aparentemente buscam nas realizações, em coisas, em pessoas, talvez numa formação, numa realização profissional, no status, no dinheiro, em viagens, saciar algo que só uma pessoa pode saciar. E é só uma pessoa que pode saciar, porque só existe uma fonte de onde jorra água viva. E essa fonte não se chama dinheiro, não se chama relacionamento, como essa mulher achava, e por isso já tinha se envolvido em 5 e já estava no 6º. Essa fonte não se chama formação, nem status, nem roupa de marca, não se chama, sabe, uma profissão, ser bem sucedido numa profissão, não. Essa fonte se chama Jesus Cristo. É Ele, é Jesus, essa fonte de água viva que todos nós, seres humanos, precisamos beber. Jesus responde a ela: quem bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Não se engane. Buscar a saciedade em outro lugar é uma busca incansável e vã. É um desperdício. O grande erro dessa mulher foi tentar preencher o anseio, a sede da sua alma com aquilo que era passageiro, em relacionamentos frustrados, nos braços de homens que não podiam saciar a sua sede existencial. E esse é o erro que muitos cometem hoje. Não entendem que aquilo que é transitório jamais poderá preencher o que é eterno. A tua sede, ela só vai ser saciada em Jesus. O exemplo da mulher samaritana nos ensina que quando somos governados pela carência, temos a propensão de buscar prazeres momentâneos. Foi isso que ela buscou por toda a sua vida. Ela buscou saciar a sua sede, a sua carência, nos braços de muitos homens. E tem muitos homens que têm buscado saciar a sua sede nos braços de muitas mulheres, ou no dinheiro, ou em coisas fúteis. Mas a grande verdade é que os prazeres momentâneos não saciam a alma humana. Aquela mulher tinha uma sede na alma, e nada até então havia encerrado em sua vida a sua sede. Mas naquele dia ela se encontra com Jesus, e a sua vida é completamente transformada, porque o Senhor Jesus é fonte de água viva. É uma fonte transformadora. Portanto, prazeres momentâneos não saciam a alma humana. Talvez você tenha muitos desejos no seu coração. Desejo de dar a volta por cima, de fazer muitas coisas, muitos projetos pessoais. Você pode até chegar lá. Você pode até alcançar muita coisa na tua vida. Quantos estão entendendo? Mas nada disso vai saciar, vai matar a tua sede, vai aliviar a tua alma. Só Jesus pode aliviar a tua alma. Só Jesus pode trazer paz, plenitude, saciedade para a tua vida. Quantos creem assim? Então fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu desejo, eu anseio
beber dessa fonte, que é o Senhor. Me toca, como o Senhor tocou a vida daquela mulher de Samaria. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. A segunda lição que nós aprendemos desse texto é que Jesus conhece a nossa história e se interessa em nos transformar. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama todos aqueles a quem Ele criou. Jesus ama você. Não há estigma, não há rótulo que possa fazer Jesus desistir de você. Aquela mulher carregava muitas marcas, muitos estigmas. Ela era mulher samaritana, pecadora, moralmente reprovada. 5 maridos e um amante. Mas embora fosse uma mulher pecadora, fosse uma mulher aos olhos daquela sociedade desprezível, Jesus se interessa por ela. Embora Jesus fosse judeu, fosse homem, fosse um mestre, um rabino, um homem moralmente perfeito, Jesus coloca a sua reputação em risco para salvar a vida daquela mulher. E é isso que Jesus faz. Ele não mede esforços para nos encontrar. Às vezes nós pensamos que somos indignos, que não somos merecedores, que o que já fizemos não há perdão, carregamos uma falsa culpa, um sentimento, de reprovação, de fracasso, e pensamos que jamais atrairemos os olhos de Jesus para nós. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Não há nada que você tenha feito que Jesus não seja capaz de perdoar. Não há nada que você tenha feito, ou que você tenha feito com a sua vida, que Jesus não seja capaz de transformar. Talvez você tenha tentado mudar a sua vida de muitas formas, através da sua própria força de vontade, do seu jeito, e você tenha buscado essa transformação em muitas outras fontes. Mas o que Jesus quer nessa noite de você é que você beba da fonte correta. Jesus conhece você. E por conhecer você, Ele se interessa por você. Antes mesmo dele te formar, Jesus te conhecia. Ele já te amava. Ele já te desejava. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Essa foi a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, mas essa também é a palavra do Senhor para a tua vida nessa noite. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe quais são os teus defeitos, mas Ele continua te amando, Ele continua desejando você. Ele conhece a sua história, Ele sabe exatamente como mudá-la. Ele sabe exatamente como transformar a sua história. Ele sabe exatamente como, dar um destino novo a você. E é isso que acontece com aquela mulher. A partir do encontro com Jesus, a vida dela é completamente transformada. De uma mulher de vários maridos, de uma mulher adúltera, ela se torna uma filha de Deus, uma
pregadora do Evangelho, uma testemunha de Jesus para alcançar outros que haviam se perdido na sua cidade. Aquela mulher, de mulher pecadora, ela se torna uma bênção na sua cidade. É isso que Deus tem para você nessa noite. É isso que o encontro com Jesus proporciona nas nossas vidas. Ele transforma tragédia em bênção. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Jesus é especialista em transformar tragédias em bênção. Agora diz assim: sê tu uma bênção, miserável. Brincadeira. É brincadeira. Para a pessoa acordar. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus é a única fonte capaz de nos saciar. O texto no verso 13 diz: Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez. E tem muita gente bebendo água de outra fonte e voltando a ter sede. Sede, entende isso aqui por necessidade. Tem muita gente querendo transformar o casamento, bebendo em fontes que não transformam o casamento. Tem muita gente querendo mudar de vida, bebendo em fonte que não jorra água viva. Tem muita gente querendo largar o vício, buscando fontes alternativas. Jesus é a única fonte capaz de nos saciar. E a água que Ele nos dá nos sacia, nos preenche, nos transforma completamente, porque é isso que nós vemos na vida dessa mulher. Entenda nessa noite, não existe outra fonte, não existe outro lugar, não existe outro caminho. Ele é a fonte verdadeira, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é fonte de vida eterna. Quantos têm sede aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus é a única fonte capaz de nos saciar. E por último, uma outra lição que nós aprendemos é que quando bebemos dessa água viva, saciamos a nossa sede, mas também transbordamos dessa água viva sobre os outros. A gente mata a nossa sede, mas também transborda sobre outros. Olha o que o texto afirma: mas quem bebe dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando bebemos da água da vida, nós nunca mais teremos sede, seremos saciados, mas também jorraremos para os outros. Essa mulher, ela se encontra com Jesus, e quando Jesus a sacia, ela solta o cântaro e ela assume um chamado. É rápido. Aquele encontro foi tão marcante que ela esquece, ela joga o cântaro de lado e ela entende que não era apenas a sua sede que estava sendo saciada, mas também a sede de muitos outros que ela alcançaria através do seu testemunho também seriam saciados. Quantos aqui já se encontraram com Jesus?
Quantos aqui têm sido fonte? Você é fonte. Cada homem que esteve nesse encontro aqui veio porque alguém convidou, porque alguém jorrou essa água viva sobre essas pessoas. E esses que se encontraram com Jesus também se tornaram fontes dessa água viva, para que muitos outros também experimentem dessa água, bebam, conheçam essa fonte que é Jesus. Aquela mulher havia ido ao poço buscar água, deixa o seu cântaro, e agora ela se torna uma filha de Deus, uma testemunha de Jesus, uma ferramenta de Deus para alcançar muitos outros perdidos em Sicar. Ela se torna uma bênção para o mundo. A sua vida é completamente transformada. E ela então volta e testemunha, e o texto diz que muitos outros passam a crer, e muitos outros são salvos através do seu testemunho. Quem tem sede aí? Fica de pé. Jesus é essa fonte inesgotável. Jesus é essa fonte de água viva. E quando nós olhamos, queridos, para a vida de muitas pessoas, nós vemos muita sede. Nós vemos muita gente bebendo em fonte que não sacia a sede, buscando solução, buscando preencher vazio em fontes que não podem preencher esse vazio. Só há uma fonte, só há um lugar, só há um alguém que pode saciar você nessa noite, que pode transformar a tua vida, que pode te curar. Só existe alguém que pode perdoar você. E esse alguém é Jesus. É Ele que transforma, é Ele que faz. E não por acaso Ele te atraiu até esse lugar nessa noite. O Espírito Santo te convenceu de estar aqui. Porque há pessoas sedentas nessa noite que Jesus quer libertar, que Jesus quer saciar. Há pessoas que precisam da oportunidade de um encontro, e hoje chegou o seu dia, como também o dia daquela mulher chegou. Talvez ela, durante toda a sua vida, tenha ido até aquele poço, ao meio-dia por vergonha, e tenha pego o seu cântaro, tenha enchido e tenha ido embora, e aquilo provavelmente fosse uma rotina em sua vida. Mas naquele dia Jesus quebra com aquela rotina. Jesus quer quebrar com rotinas nessa noite. Chega de vir à igreja e sair daqui ainda sedento. Você está me ouvindo? Chega de vir à igreja, de vir a culto e sair do mesmo jeito que você entrou. Há uma fonte de água viva que quer alcançar você nessa noite, que quer te transformar, que quer dar a você, sabe, um novo destino, uma nova vida. Quantos entendem isso? Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Você está
sejas bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falava eu perceber. Aleluia. Quantos foram tocados? Quantos desejam nessa noite beber dessa fonte? Pode vir até a frente. Você que nessa noite deseja beber dessa fonte, pode vir. Você que está sedento, você que nessa noite quer entregar a tua vida para Jesus. Eu preciso ser mais claro e esse convite é direto. Pode vir, pode vir. Você que nessa noite deseja se reconciliar com Jesus, você que entende que não há outra fonte, não há outro lugar, não há outro caminho, pode vir. Eu sei que há muitas pessoas nessa noite nos visitando. Há pessoas que vieram aqui e pensavam que esse seria mais um culto de chegada de encontro. Mas esse não é mais um culto. Esse é o dia que Jesus escolheu te encontrar novamente. Esse é o dia que o Senhor decidiu te salvar. Esse é o dia que o Senhor decidiu alcançar você. A salvação do Senhor para a tua vida. A vida para você nesse lugar. Quantos querem se entregar a Jesus? Levanta a mão para o céu. Pode vir, eu sei que tem mais pessoas que precisam entregar a sua vida a Jesus. Pode vir, nós vamos adorar. E durante esse louvor o Espírito Santo vai te impelir, vai te trazer, vai te convencer a vir aqui e se reconciliar. Oh, aleluia. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Pode vir. Todo seu filho
reconciliando ou aceitando Jesus pela primeira vez, sobe aqui no altar rapidamente. Eu quero fazer uma oração específica por você. Você que está do lado dessa pessoa que está se reconciliando ou entregando a sua vida para Jesus hoje, pode subir aqui no altar. Pode subir, pode vir, pode trazer, pode vir. Mas não encontrei O que tenho agora, eu tenho você. Aleluia. Pode vir. Todos que estão entregando sua vida para Jesus, todos que estão se reconciliando com Jesus nessa noite, pode subir, pode vir mais para cá, pode vir, venham mais para cá, venham mais. Mas não encontrei o que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Aleluia. Põe a mão no seu coração. E se você toma uma decisão por Jesus nessa noite, e você não teve força de subir aqui em cima, mas hoje ainda decide entregar a tua vida para Jesus, ter esse encontro com Ele, decide beber dessa fonte, põe a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão, meu Deus, por todos os pecados que cometi contra o Senhor. Hoje eu entrego a minha vida por completo em tuas mãos. Decido, Senhor, beber dessa fonte de água viva que é o Senhor. Mata, Senhor, toda a minha sede. Cura-me, Senhor, de toda enfermidade física e emocional. Que eu caminhe sendo uma testemunha do Senhor onde eu estiver. E, Senhor, me usa na tua obra e no teu propósito. Que a partir de hoje eu te sirva como aquela mulher também te serviu, sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos. Ouve, Senhor, a minha oração nessa noite. Amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Você pode permanecer aqui em cima. Quero orar por você que veio aqui na frente. Levanta tua mão para o alto. Pai,
Aqui estão os teus filhos, meu Deus, e eles reconhecem que precisam do Senhor. Meu Deus, se há alguma sede, meu Deus, algum anseio em seus corações, dá, Senhor, a cada um deles de beber nesse momento dessa fonte, dessa água viva. Sacia a sua sede, meu Deus, sacia os seus anseios. Meu Deus, que através dessa saciedade o Senhor faça fluir através dele, meu Deus, de cada um deles, essa água viva, meu Pai, e que eles possam, meu Deus, ser testemunhas do Senhor aonde eles estiverem, e que muitos possam, meu Deus, crer, muitos possam ser salvos, meu Deus, através do testemunho, meu Pai, da experiência que cada um, meu Deus, teve com o Senhor. Guarda-os, guia-os, meu Deus, é o que te pedimos. Assim também como aqueles que hoje se reconciliam, entregam, meu Pai, a sua vida por completa ao Senhor. Toma-os em tuas mãos, cobre-os com o precioso sangue de Jesus, e que este sangue, meu Deus, traga redenção, justificação, meu Deus. Que este sangue, meu Pai, traga sobre a vida deles transformação, mudança de vida, meu Deus, mas acima de tudo, que este sangue, meu Deus, os guarde de todo mal e os mantenha, meu Deus, convictos nesse propósito. Abençoa a tua igreja, dá a cada um uma semana de paz e de conquista. Que o Senhor, meu Deus, seja com cada um onde estiver. Abençoa os teus filhos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. E você diz amém e dá um forte aplauso a Jesus. Não saia sem dar um abraço desse irmão que está do teu lado. Você que está aqui em cima, recebe o abraço da igreja, dos irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus a essa casa. Que Deus